Bom dia, meu nome é Eduarda Machado dos Santos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os cuidados com o neonato. Como hoje eu não tenho um neonato nem de cachorro nem de gato, vou ter que fazer com um neonato um filhote de banguela. Então eu apresento para vocês o meu filhote de banguela que vai servir hoje de modelo para minha explicação. É considerado neonato, então, até a segunda semana de vida ou até os 10 dias mais ou menos. É uma fase muito complicada, pois há alta mortalidade desses filhotes. E o uso de equipamentos como luva, jaleco e máscara são fundamentais para a proteção desses neonatos. Quando vamos fazer um atendimento a um neonato, algumas perguntas são fundamentais, como por exemplo, o animal chegou ao prazo ou ele é prematuro? Algum problema ao parto? Houve assistência no parto? O parto foi natural ou foi cesariana? Se foi natural, a mãe precisou de assistência? Se ela precisou, um veterinário conseguiu ajudá-la? Sempre importante, então, fazer uma boa anamnese e um bom exame clínico. No exame clínico, vamos ver se o animal, seu neonato, tem uma resposta adequada ao ambiente. Vamos ver o estado geral do filhote, a atividade mental, a postura e a locomoção e padrão respiratório. Na anamnese, por exemplo, vamos fazer a pergunta qual a idade desses filhotes, quantos dias eles nasceram, qual a raça, pois algumas raças possuem alguns problemas, predisposições, reclamação do tutor, a nutrição do neonato, se ele está mamando direto na mãe, como foi a suplementação da fêmea e qual o número de filhotes da ninhada. O exame físico deve ser suave e progressivo, em lugar aquecido para evitar a hipotermia desses animaizinhos. Região perianal e a cabeça, por exemplo, devem ser inspecionadas, pois podem ter algum tipo de malformação, como, por exemplo, lábio leporino, narina estenótica e fenda palatina. Além disso, a mucosa deve ser sempre rósea e úmida, sempre lembrando também de aferir a temperatura e anotar o peso, devem ser sempre registrados. Também é de extrema importância inspecionar o umbigo desse filhote, ver se há algum tipo de infecção. É bom perguntar também se foi a mãe, a cadela, que rompeu durante o parto ou o médico veterinário que teve que fazer alguma intervenção. No exame físico, a gente pode fazer o score Apgar, que ele vai possibilitar uma avaliação objetiva para caso ocorra alguma urgência de intervenção. Alguns parâmetros vão ser avaliados, como por exemplo batimento cardíaco, frequência respiratória, reflexo de irritabilidade, movimento e coloração. O meu filhote de banguela tá, show de bola. Devemos sempre segurar o neonato apoiando o corpo dele na palma da mão e a cabeça entre os dedos, porque eles ainda não têm tônus para se manter em postura ainda. Como eu tô com um filhote de dragão, com um filhote de banguela, ele é meio grande e vou ter que usar os dois braços para segurar. Então, logo após o nascimento, é importante a gente deixar as vias aéreas livres de fluido placentário, remover a placenta da cabeça e das narinas e desobstruir as vias aéreas e cuidar do posicionamento da cabeça, que deve ser sempre estendida. É importante também friccionar o tórax com uma compressa limpa, tanto para secar o filhote quanto para estimular a respiração dele. A secagem é de extrema importância até para poder evitar uma hipotermia. Ai meu Deus, e agora a temperatura do banheirinho deu 34 graus? Calma. A gente pode usar uma bolsa de água quente, colocar ele no aquecedor, colocar numa estufa 32 graus. Calma que esse caso é bem reversível. Ele acabou de nascer, né? Vocês secaram ele direitinho? Porque se não secar direito pode causar hipotermia. Lembrando que o aquecimento tem que ser lento para ele recobrar a temperatura e voltar a se amamentar. A temperatura deve ser de 35 a 36 na primeira semana. Os neonatos ainda não são capazes de manter a própria temperatura, então é importante sempre que eles fiquem perto da mãe ou perto de uma fonte externa de calor, sempre aos 32 graus, por exemplo, se for em uma estufa. Também pode-se utilizar bolsa de água quente, mas aí tem que ter cuidado.